Mateus, capítulo de número 1, por favor. Mateus, capítulo de número 1. Quero ler do versículo 18 ao 24. Mateus 1, 18 a 24. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, fala conosco, através da Tua palavra, que o Senhor me use com misericórdia e graça, que mais uma vez, Pai, eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu oro entregando a direção dessa palavra nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu queria hoje falar sobre o tema plano perfeito, e esse plano exatamente é o plano perfeito. Sem sair do contexto, qual que é o plano perfeito de Deus? Que o seu Filho viesse à terra. Só que os planos perfeitos, eles passam por um processo. Os planos perfeitos não acontecem da noite para o dia. Os planos perfeitos, nesse caso aqui, demorou anos para que o Senhor então cumprisse aquilo que Ele prometeu através do profeta Isaías, que a virgem ficaria grávida do Espírito Santo e que essa mulher teria um filho que seria o Salvador, que seria o Messias, que seria o Emanuel, o Deus conosco. Só que eu queria contar um pouquinho dessa história e tentar encaixar na nossa vida, porque senão não tem sentido. Então eu queria pegar um pouquinho emprestado essa história de José e tentar encaixar na história em alguns momentos da nossa vida. Primeiramente, irmãos, José, ele foi um homem diferente. José, ele teve Maria, e antes de casar com Maria, ele também não tinha tido relação sexual com ela, e diz a palavra de Deus que Maria apareceu grávida. Olha que plano perfeito. Um homem ainda não casado, noivo, de repente a mulher aparece grávida, e a mulher vira para ele e fala: eu estou grávida do Espírito Santo. O que você pensaria na hora? Essa mulher ficou louca. Ou ela me traiu, ou de fato pode ter acontecido isso, mas a chance é muito pequena. Pois bem, foi isso que ele recebeu. E diz a palavra do Senhor que José, ele não quis infamar, que é desacreditar, ou difamar, ou tirar crédito dela, tirar o crédito dela. Ele deixou ela em silêncio. Ele deixou ela em secreto, ele não revelou isso a ninguém. E por essa atitude, a palavra do Senhor diz que José então, ele tem um sonho, ele tem uma visão no sonho,
e diz que o Senhor chega para ele e diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então esse homem, ele tem a mensagem da sua esposa, ou da sua futura esposa, que ela estava grávida, ele deixa ela em secreto, não difama ela, não expõe ela, porque ele podia correr um risco dessa mulher ser morta, principalmente naquela época. Então ele deixa ela em secreto a fim de evitar conflitos, e à noite então Deus visita ele dizendo: José, o filho que essa mulher está tendo, realmente foi eu que gerei nela, ele é gerado pelo Espírito Santo, e esse filho será Jesus, ou o nome dele será Jesus, Emanuel e tantos outros, mas porque é através dele que eu vou salvar o mundo. Até aqui, irmãos, a gente vê então que Deus permite acontecer algo, essa mulher fica grávida pelo Espírito, e agora então Deus visita ela, né? Ele faz o que foi possível para não difamar essa mulher, ele não expõe ela. Na mente de José, essa era a melhor opção para poupar Maria de constrangimento e pior penalidades severas daquela época. Agora vamos trazer um pouco para a nossa vida. Vamos trazer essa história de José e tentar trazer para a minha realidade, para a sua realidade. As notícias desagradáveis, ruins, de coisas que acontecem na nossa vida, acabam vindo com frequência enquanto nós passamos aqui por essa terra. Essas notícias chegam e muitas vezes pegam eu e você desprevenidos. Às vezes está indo tudo bem e de repente vem uma notícia ruim. Está indo tudo bem e de repente vem uma tragédia. As coisas estão fluindo no casamento, com o filho, no trabalho, e de repente então vem uma notícia que muitas vezes tira a nossa estrutura, tira a nossa paz, tira a nossa alegria de viver. Eu não sei exatamente, porque o texto não fala, de que maneira que José ficou quando ele recebeu a notícia. Se fosse eu, irmãos, se fosse eu, me conhecendo, eu ia ficar muito mal. Porque antes de casar, mulher grávida, o que ia passar na cabeça do marido? O que ia passar na sua mente? Talvez a vida, ela permite, ou Deus permite na vida, a gente passar exatamente por momentos assim também. Está tudo indo tranquilo, você fala, nossa, parece que é o melhor ano da minha vida, e de repente, as coisas começam a dar para trás. De repente, situações que você não estava esperando, começam a acontecer na sua vida, e você fala, eu acho que agora o negócio vai descontrolar. Eu acho que agora o negócio vai descambar. Eu acho que agora o negócio, como dizia no ditado popular, a vaca vai mesmo para o brejo. Não é assim? De repente um exame que você faz, e aí você volta para casa, passa uma semana, tem retorno no médico, ele fala, olha, o exame que você fez realmente você tem uma doença. E essa doença, se você não tratar, pode te levar à morte. Às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes você chega no trabalho e naquela semana a empresa decide mandar várias pessoas embora, e você pode ser um desses homens ou dessas mulheres. Ou seja, irmãos, não é porque Deus tinha um plano perfeito, é que as coisas vão acontecer de maneira perfeita também. Às vezes situações difíceis atingirão a minha vida e a sua vida. E nós temos que estar preparados para isso. E entender algumas verdades. Primeiro, Deus, contudo, que estava vendo toda essa situação, que dirige a história, é o dono dos melhores planos. E Ele quer nos direcionar a estratégias que apontarão para a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, José talvez perdeu o controle da situação, mas quem não perdeu o controle? O Senhor. Transporta isso para a sua vida. Ouvindo o que o Jefferson estava falando aqui, ali meu coração apertava, porque talvez no seu plano, Jefferson, não era isso que você tinha planejado.
Talvez no seu plano, irmão, irmã, de vida, não era isso que você tinha planejado. Mas as situações adversas atingem mesmo a nossa vida. O que nós não podemos perder é que o Senhor, Ele é o dono da minha história de vida, e Ele é o dono dos planos perfeitos que Ele tem para mim e para você. A palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor não são iguais aos meus caminhos. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus não são iguais aos meus pensamentos. Talvez hoje o que você está passando não estava dentro do seu plano. Talvez o que você está enfrentando hoje não fazia parte do caminho que você queria percorrer ou viver aqui na terra. Mas saiba de uma coisa, está nos planos de Deus. Quando meu pai contraiu câncer com 50 anos de idade, talvez minha mãe e nós, filhos, não saberíamos o que iria acontecer com a vida dele. E na época foi muito difícil da gente entender, e é difícil de entender até hoje, porque a gente não consegue olhar para o futuro. Tem duas coisas que a gente precisa aprender, né? Olhar para o passado sem trazer mágoas, e olhar para o futuro sem contrair ansiedade, né? Então, o passado pode gerar depressão e o futuro pode gerar ansiedade. Mas naquela época a gente estava enfrentando o câncer do meu pai na próstata, foi muito difícil. Porque no presente, muitas vezes a gente não consegue vislumbrar o futuro que Deus tem para nós. A gente está ali, muitas vezes, já viu aqueles filmes que tem aqueles caçadores de furacão? Vocês já assistiram aquilo? Existe o olho do furacão, não existe? E muitas vezes nós estamos no olho do furacão. E a gente não consegue enxergar as coisas à nossa volta. A gente não consegue entender os porquês. A gente não consegue explicar o porquê que Deus permitiu ou está permitindo algo acontecer na nossa vida. Mas uma coisa nós não podemos perder o foco, é que está no controle das mãos do Senhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga enxergar um futuro próximo que vai melhorar, o que eu tenho que entender é que Deus está no controle. E esse Deus tem os melhores planos para a minha vida. Eu já falei aqui, mas alguns não ouviram. Quando eu estava com 21 ou 22 anos de idade, eu sempre coloquei na minha mente, depois que eu terminei a faculdade de administração, que eu ia ser propagandista vendedor de medicamento. Sempre coloquei isso. Eu fiz o colegial, depois quando eu entrei na faculdade eu comecei a fazer estágio no laboratório farmacêutico, e eu falei, eu quero isso para a minha vida. E por muitos anos, irmãos, eu fiquei lutando, batendo em cima dessa tecla. Por muitos anos eu não estava entendendo o que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu sabia que Ele tinha um plano perfeito, eu sabia que Ele tinha um plano melhor do que o meu, mas é difícil da gente entender quando a gente está passando por algo na nossa vida. E eu sei que eu trabalhei somente 1 ano na indústria farmacêutica, e depois nunca mais o Senhor permitiu que eu voltasse para o ramo farmacêutico. Aí você fala, mas Deus não gosta da farmácia, de farmacêutico? Não, é que o plano dele era diferente para a minha vida. Talvez você está insistindo em coisas que Deus está falando, filho, não é esse o plano. Não é isso que eu tenho para você. E aí as lutas vêm para a gente também, às vezes, entender o que Ele tem para cada um de nós. Mas o fato é, irmãos, que muitas vezes Deus vai apontar, dizendo, olha, use isso aqui para que você possa viver de acordo com a minha vontade, que é boa, que é perfeita e agradável para você. Para completar, né, para completar, Deus também, Ele coloca os seus segredos no coração dos seus filhos. Ele coloca os planos dele, por mais que a gente às vezes não entenda. Ele vai trabalhando, Ele vai transformando, e dentro de tudo isso, vem a palavra dele dizendo também para nós, não tema, não tenha medo. Imagine, irmãos, o quanto de homens de Deus que já passaram antes da gente, e já enfrentaram situações bem mais difíceis do que nós enfrentamos. Homens como Josué, que Deus disse para ele, não temas, eu estou contigo. Eu estou com você, filho.
Você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e eu vou te levar para a terra que eu prometia dar a vocês. Talvez Josué, como muitos de nós, temos medo e temos mesmo. Inseguranças, incertezas. O próprio José, não sei a idade que ele tinha, mas pode ser que ele tenha ficado com medo, dizendo: essa mulher grávida agora, se eu exponho ela, ela morre, se eu faço o que tem que fazer, eu não sei como que as coisas acontecerão. Mas quando a palavra de Deus atingiu o coração dele, bateu a certeza do plano que Deus tinha para fazer através dele e da sua esposa. Irmãos, imagine a sua família receber o Salvador do mundo. Se José não tivesse ouvido a palavra de Deus e obedecido, talvez, não vou falar talvez, porque para Deus não tem isso, né, Alexandre? O que Deus faz está feito e acabou. O plano de Deus ia acontecer independente. Mas fica pensando se José desiste. Como seria? José abraçou e falou: o que Deus tem é o plano perfeito, para mim, para Maria, e também com o nascimento de Jesus, que é o Salvador desse mundo. Para Deus, irmãos, não importa quantos imprevistos surgem nas nossas vidas, e a vida é cheia de imprevistos, a vida é cheia de altos e baixos, não é? A hora de estar aqui, de repente vem uma descida, você fala: meu Deus do céu. Mas saiba de uma coisa, que Deus não importa com essa questão de imprevisto. Sabe por que Ele não se importa? Porque Ele é o autor da história da minha vida, da sua vida. Por isso nós não precisamos temer as surpresas que acontecem, porque nada foge do controle, e a sua palavra garante que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Às vezes, saiu do seu trilho, do trilho de Deus não. Às vezes saiu do controle das suas mãos. E eu quero dizer a você, várias vezes vai acontecer isso. Várias vezes. Você está controlando, você está segurando algo e de repente escapa, escorrega das suas mãos. Mas saiba de uma coisa: o Deus a quem servimos, Ele não vai perder, jamais vai perder o controle da história da minha vida, da sua vida. Ele vai permitir situações difíceis, mas Ele não vai perder o controle. Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos fortalecendo, Ele vai estar nos ajudando, Ele vai estar dando graça, e Ele vai trabalhar em favor daquele que está esperando nele. A pergunta é: você tem esperado no Senhor? Ou você tem feito com as suas próprias forças? Eu lembro de uma história de um homem chamado Abraão. Vocês conhecem ele? Quem que foi Abraão, gente? Hebreus 11 fala que ele foi o pai do quê? Da fé. Olha que tremendo, pai da fé. Só que num dado momento da vida dele, houve desconfiança daquilo que Deus tinha para ele. Ele e sua mulher. Certa feita Deus enviou um anjo a ele dizendo: olha, você vai ser o pai de uma grande nação. Sai da tua tenda. Tem até uma música do Fernandinho, né? Sai da tua tenda, ó filho meu. Você vai olhar para o céu, contar as estrelas. Essa vai ser a tua descendência. Abraão falou assim: e vai mesmo. E Sara deu risada. E no meio de tudo isso, o que acontece? Talvez por Abraão e Sara não aguentar mais esperar o cumprimento da promessa, eles fizeram o quê? Sara falou assim: pega a minha concubina Agar, você vai deitar com ela, e você vai ter um filho. Então esse filho vai ser essa descendência que o Senhor tem para nós. Deus tinha falado isso para eles? Não. Por que Abraão então foi fazer aquilo que não era para fazer? Sabe por quê, gente? Porque nós não vemos o final do plano perfeito. Nós não conseguimos enxergar. Abraão talvez, ele não teve a visão de, eu vou ser o pai de uma grande nação. Eu não sei quando. Mas irmãos, vamos também entender um pouquinho o lado dele, né? Um homem com quase 100 anos de idade, uma mulher com mais de 90,
Será que você ia crer também? É difícil, né, Tereza? Como diz no ditado popular, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E aí ele vai, deita com Agar, e ele tem Ismael. Só que Ismael não é o filho da promessa. E num dado momento, as mulheres começam a ter encrenca, e aí Sara chega para Abraão e fala o quê? Ó, essa mulherzinha não dá para ficar entre nós mais não, ela é o seu filho. Você vai ter que mandar ela embora. Sabe por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque dentro do plano perfeito vai ter as dificuldades. E o tempo não está também no controle das nossas mãos. A gente não consegue controlar o tempo. Não conseguimos controlar o tempo. Quando Deus falou para Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação, na mente de Deus ele tinha o tempo certo. Na mente de Abraão, não. Então, quando uma palavra vem de Deus para nós, na nossa mente ele vai falar assim, vai acontecer, mas quando? A gente não sabe. E qual que é o risco nesse intervalo de tempo? Da gente fazer igual Abraão fez. Da gente ser atacado pelo bichinho da urgência, do que, agora eu quero fazer do meu jeito, e fazer do jeito errado. Davi também conta uma história que ele foi levar a arca para a cidade dele. Ele estava todo animado, só que Davi esqueceu de ver como fazia o transporte da arca. Davi esqueceu de olhar na lei, como que leva a arca, Davi? Eu não sei, pega um carro novo, pega um boi, vamos tocar a boiada e vamos levar essa arca lá para a minha cidade. A intenção era boa, mas o plano de Deus não era aquele, ou através daquele jeito de levar a arca. E diz que eles colocaram então ali a arca na carroça de boi, e estavam levando, quando o boi tropeça, a carroça dá uma mexida e cai a arca, quando Uzá vai estender a mão para pegar a arca, ele morre no mesmo instante. Deus tinha a maneira certa, Deus tinha um plano para levar a arca, só que Davi não olhou, não observou. Então, nesse tempo da nossa vida, a gente tem que tomar cuidado, para não fazer do nosso jeito. Eu vou seguir o que o meu coração está mandando. Toma cuidado, porque às vezes o coração não está alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. E uma das coisas que rege, irmão, ou que deve reger a nossa vida é a paz que Deus dá. Se não tem paz, não faz. Negócios, amizades, não tem paz, não faz. Vamos lá, estou quase concluindo a palavra, não vou demorar muito não. No versículo 23, atente comigo, de Mateus 1. Olha o que diz a palavra, no versículo de número 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe o que isso quer dizer? Que a história do Filho de Deus é conduzida a fim de que os propósitos do Senhor sejam estabelecidos. Ou seja, irmãos, essa profecia aqui, que Isaías deu, é de coisas lá atrás. Está se cumprindo anos à frente. Mas para mostrar o quê? Que aquilo que Deus prometeu, uma hora vai se cumprir. Por isso que eu brinquei com o Alexandre, né? Porque aquilo que Deus determinou, irmãos, não tem como a gente fazer nada ao contrário. Tanto é que depois tentaram matar a Jesus de diversas formas, diversas. Veio uma lei, vocês lembram que Herodes fez? Vão matar todas as crianças do sexo masculino. Jesus morreu nesse dia? Não. Por que ele não morreu? Porque o plano de Deus não falha. Quando Deus chega para José e fala isso para ele e para Maria, era já o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Aí eu quero dizer algo para você, irmãos.
O diabo não tem poder para destruir os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele pode dificultar, ele pode atrapalhar, mas impedir não. Sabe por quê, irmãos? Porque acima do diabo existe o Deus Todo-Poderoso. Às vezes não deu certo naquele momento. Às vezes não deu certo naquela hora que você estava precisando ou necessitando. Mas não porque o diabo atrapalhou, não. Foi porque ainda Deus não estabeleceu a vontade plena na sua vida. Porque o diabo, ele tem um poder limitado. Lembre sempre disso. O diabo, ele tem um poder limitado. Quem tem poder limitado? O Deus a quem servimos. O Deus a quem servimos, ele está infinitamente acima de Satanás. Lembra quando José, não esse aqui de Maria, mas o José do Egito, ele foi levado à cadeia? Se fôssemos nós nessa época, a gente ia falar, aquele sonho, acho que era sonho mesmo. Nunca vai se tornar uma realidade. Eu fui preso injustamente, estou aqui agora, não sei quando vou sair daqui, mas lembre que Deus tinha falado há mais de 15 anos atrás no coração dele, de que ele seria alguém poderoso sobre a terra. E diz a palavra do Senhor que José, ele, em um dia, ele era prisioneiro, e no outro dia ele era governador do Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não falha e jamais falhará. Eu vou passar, você vai passar, mas o plano que Deus tem não vai passar. Não vai passar. Se apegue nessa palavra, se apegue nessa verdade. Quando José tomou, ou quando ele acordou, desse sonho, José agora esposo de Maria, sua primeira decisão foi obedecer prontamente a orientação recebida. Qual foi a orientação? Vamos lá comigo, eu já estou caminhando para o final. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O que José fez? Ele ouviu, o que o anjo tinha falado para ele? José, pode casar com essa mulher aí, pode ficar do lado dela, porque o que ela está gerando foi o Espírito Santo que gerou no ventre dela. O que aconteceu então? José, quando ele acorda do sonho, ele prontamente obedece. Está aqui uma coisa, gente, que é um segredo para a gente entender o plano de Deus e permanecer na vontade dele até que as coisas se cumpram. Sabe o que é? Obediência. Obediência. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Lembre disso. Você já pensou se Abraão tivesse obedecido? Não teria que mandar Agar embora, não teria o filho Ismael, que depois deu 2 nações, e tem brigas até o dia de hoje. Tantas coisas ele poderia ter poupado. Se Davi tivesse obedecido à lei que era para levar a arca de Deus nas costas dos levitas, através de varões, Uzá não teria morrido. A arca não teria ficado na casa de Obed-edom e depois de tempo ido para Jerusalém. Várias coisas podem ser evitadas se nós sequer obedecermos a palavra de Deus. A grande tentação nossa é essa. É que enquanto o plano não acontece, a gente vai querer dar um jeitinho e corre o risco de não fazer aquilo que agrada a Deus. E é nessa hora que a gente tem que ter a atitude que José teve. E qual que foi a atitude que José teve? Eu não estou entendendo nada, nada. Minha mulher de repente aparece grávida, vem um anjo e fala que ela está grávida do Espírito Santo, só que eu vou obedecer. Eu não sei como, eu não sei o porquê de tudo, mas eu vou obedecer conforme aquilo que o Senhor falou através do anjo. E é através da obediência, então, que nós
encaixamos ou entramos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que essa palavra, irmão, sirva para mim, mas sirva para você também. Quando as dificuldades, quando as notícias ruins, quando as coisas desagradáveis acontecerem na sua vida, ora dizendo: Senhor, qual é o teu projeto, qual é o teu plano para mim? E aonde eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que obedecer? Porque, irmãos, viver fora daquilo que Deus tem para nós é uma tragédia. Falo por experiência própria, é uma tragédia. E que Deus nos livre disso. Desse lado nosso, muitas vezes impetuoso, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Não deu certo assim, eu faço assim então, mas uma hora vai dar certo. Mas a que custo, irmãos? A que custo? Davi pagou um preço muito alto quando desobedeceu a Deus. Abraão pagou um preço muito alto quando desobedeceu a Deus. Judas pagou um preço muito alto por ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. E várias outras pessoas pagaram um preço alto por não entender o plano de Deus e não obedecer aquilo que Ele tinha para a vida dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos estar atentos à sua voz, que tenhamos como José ouvidos sensíveis e um coração amável, e uma mente sensata para manter a calma diante dos imprevistos. Que eu e você, irmãos, tenhamos ouvidos sensíveis. E o ouvido sensível, irmãos, nós desenvolvemos quando nós temos uma vida de comunhão com Deus. Quando a gente não ora, quando a gente não lê, quando a gente não faz nada, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Esqueça. Deus não vai falar conosco. Sabe por quê? Por um motivo só. Porque a palavra fala que o nosso pecado faz separação nossa do nosso Deus. Então, quanto mais distante, mais pecaminosa que está a minha vida, menos eu vou ouvir o que Deus tem para mim. Volte hoje ao Senhor. Peça perdão hoje dos seus pecados. E que o seu coração volte a ser um coração sensível. Que os seus ouvidos voltem a ser sensível ao nosso Deus, para que a gente possa entender e correr na direção que Deus quer que a gente corra. Imagine você participar de uma corrida, de uma maratona, e o povo está indo para um sentido, e você está indo para o outro sentido. Às vezes nós corremos esse risco com Deus. Deus está falando corre, mas Ele está falando corre para o outro lado, e você está indo em direção contrária a Ele. Lembra de Jonas? Deus falou, vai para Nínive, e ele correu para onde? Para Tarsis. Muitas vezes nós estamos assim, correndo, se esforçando, batalhando, mas numa direção oposta do que Deus tem para as nossas vidas. Que eu e você então possamos correr na direção dos planos que Deus tem para nós, sabendo, irmãos, que o Senhor tem reservado o melhor para a nossa vida, ou para aqueles que o amam. E eu quero encerrar com um versículo de Provérbios capítulo 16, por favor. Provérbios 16. E eu termino com esse texto aqui. Provérbios 16, versículo 1. Ele nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O plano de José era um e de Maria, mas os planos de Deus era outro. Talvez os seus planos são um, e Deus está falando, os meus são outros. Mas uma coisa, irmãos, você pode ter certeza, o plano dele é perfeito, é melhor para mim e para você. Quando eu falo perfeito, é que é perfeito mesmo. O que ele tem não se compara àquilo que eu e você talvez projetamos na nossa vida. Talvez você hoje poderia estar em tantos outros lugares, e Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Eu tenho um plano perfeito para você.
Não importa o que está acontecendo durante o processo, eu tenho um plano perfeito. E jamais o Senhor perde o controle da minha vida e da sua vida. A história da nossa vida está no controle das mãos do nosso Senhor. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você essa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida com essa palavra. Mesmo que eu e você não estejamos entendendo, e às vezes a gente não entende mesmo, às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem lá na frente, e tudo bem, talvez você não vai mesmo enxergar, mas você pode ter a certeza de que Deus está trabalhando, Ele está fazendo o melhor, Ele está construindo algo para abençoar a minha e a sua vida. Não desista, não desanime, continue somente, continue. Processo, cada dia, continue buscando, continue lutando, continue crendo, e no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor completará o plano perfeito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Felipe vai cantar uma canção, e depois nós estaremos orando e encerrando o culto essa noite.